Bom dia, a paz do Senhor Jesus, ou boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está vendo este vídeo, mas que a paz de Cristo possa estar com você, meu amado. Hoje, quinta-feira, nós vamos para a aula de número 4, tá? Do nosso estudo de Gênesis a Apocalipse. Na aula passada, nós então, paramos no versículo 6. Recapitulando, o último versículo que nós vimos na aula passada falava sobre a neblina da terra, a neblina que Deus deixou ali, provando a sua generosidade, bondade e perfeição, Pois não tinha chuva, mas Deus, na sua infinita perfeição e bondade, fez com que uma neblina regasse toda a terra, de forma que as flores sempre cresciam e supria todas as necessidades, tá? Na aula de hoje, querido, na aula de número 4, nós vamos então continuar o nosso estudo de Gênesis a Apocalipse, tá ok? Nós então vamos do Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso 7, e nós vamos ver se nós vamos até o final do capítulo 3, tá ok? Vamos ver aí se hoje nós conseguimos fazer o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 de Gênesis, tá ok? Então, na aula de hoje, nós vamos começar em Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso 7, tá ok? Como você já sabe, a nossa aula, ela é assim, ela é bem dinâmica. Como que ela funciona? Eu vou ler o versículo e nós vamos debater aí, nós vamos meditar em alguns pontos importantes que aquele versículo nos traz, tá ok? Então, versículo após versículo, nós vamos ler e meditar em cada um deles, tá? Para melhor aprendizado, para que nós possamos gravar aí no nosso coração a palavra do Senhor, amém? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje no versículo 7 de Gênesis, capítulo de número 2, tá ok? Versículo de número 7. Pega aí em suas mãos o caderno, tá? A sua Bíblia, a caneta, tá? Vá para um ambiente tranquilo, onde você possa ter aquela paz para poder estudar, para poder meditar na palavra, tá ok? Então, e vamos juntos, eu e você, venha comigo agora estudar a palavra de Deus na aula de número 4 de Gênesis a Apocalipse, tá? Vamos lá então, diz assim o verso de número 7 de Gênesis, capítulo de número 2, tá? Vamos lá, E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Neste versículo 7, eu queria aí destacar duas coisas. Quando Deus fala formou, tá? Ele está provando de que Ele é o autor mais do que formou. Quando Ele usa a palavra formou, naquele tempo, usou-se a palavra formou muito em referência também ao oleiro. Quando o oleiro ele forma o vaso, tá? Então, Deus aqui, Ele nos mostra que Ele é o oleiro, tá? Aqui no versículo 7, nós já temos a prova de que Deus é o oleiro e nós somos os vasos, tá? Deus moldou o homem segundo a sua vontade, tá ok? Outra coisa que nós podemos destacar do verso de número 7 ainda, é que quando ele fala soprou nas suas narinas o sopro da vida, tá? Então, quando ele fala que soprou o sopro da vida, aí nós estamos falando do Espírito, tá? Porque Deus é Espírito, e como Efésios fala, tá? Nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Deus. Quando Ele assoprou nas narinas do homem, criou-se a vida, tá? Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, tanto é que nós somos pó, e um dia esse pó vai morrer, esse corpo carnal vai morrer, mas a nossa alma, tá? É a nossa fé, mediante a salvação que a nossa alma vai ir para o céu ou não, tá ok?
E é interessante que nós possamos entender este fato, tá? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, tá? Prova disso é que quando Deus formou o homem, nada aconteceu. Apenas quando Deus assoprou nas suas narinas, aí sim se tornou alma vivente. Deus deu o sopro da vida, o espírito da vida de Deus soprou e entrou no homem, e ele se tornou alma vivente, tá? Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, tá? Vamos então ao versículo de número 8, tá? Diz assim o verso de número 8, ó: E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. No versículo 8 aí, só queria ressaltar que a localização do jardim do Éden, ela é desconhecida, tá? E o Éden, a palavra Éden significa deleite, tá? Ou descanso, ou seja, Deus criou um lugar de deleite para poder colocar o ser humano depois, tá? É quase como se fosse o paraíso, tá? É um deleite, é um lugar maravilhoso, tá? É isso que significa a palavra Éden. A palavra Éden significa deleite, tá? Versículo então de número 9, ó. Versículo de número 9, vamos lá, ó. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que no versículo 9, quando ele fala da árvore agradável à vista, né, ele está ressaltando toda a beleza da criação, tá? Porque ele pega e fala, e crescer toda a árvore que é agradável à vista. Ele está se referindo à beleza da sua própria criação, contemplando de que tudo que ele criou é belo, formoso e maravilhoso. Está contemplando a beleza da natureza na sua totalidade e perfeição, sem a mancha do pecado, tá ok? Vamos lá, o versículo 10, ó. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. É interessante que no versículo 10, né, ele nos mostra que o Éden, ele era rico em águas, ele era tão abundante em águas que a partir do Éden, o Éden era nascente para 4 rios, tá? Então, para você ver que realmente o Jardim do Éden era algo tão maravilhoso que a nossa capacidade mental limitada do ser humano não consegue imaginar a beleza que é o Jardim do Éden, ok? Vamos então ao versículo de número 11, tá? Nós vamos ler então, nós paramos no 10, né? Vamos ler do 11 até o versículo 15, tá? Vamos ler do versículo 11 até o versículo 15 agora, tá? Vamos lá, ó. O nome do primeiro é Pison, este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, ali há bidélio e pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion, este é o mesmo que circunda toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro é Tigre, este é o que vai para o leste da Síria. E o quarto é o Eufrates. Versículo de número 15. E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Do versículo 11 até o versículo 14 ele dá os nomes, né, dos rios que saíam ali do jardim do Éden. Você sabe que tudo que se dá um nome se chama autoria para ele, dizendo eu sou o Criador, eu sou o autor, fui eu que fiz. Por isso que mostra os nomes de cada coisa, mostrando que o autor de tudo é o Senhor, tá? No versículo 15, ele pega e toma o homem, né, e levou até o jardim. É interessante que a palavra que ele usa aqui é colocou, tá? E essa palavra colocou, lá no hebraico, significa fez descansar. Ou seja, ele criou um lugar de deleite para que o homem possa descansar. Juntamente com o descansar, ele colocou cultivá-lo e guardá-lo. Ou seja, aí se deu a primeira missão do homem, tá? O ministério de Adão, digamos assim, a missão, tá?
que Deus deu para Adão foi o que? Foi cultivar, ou seja, servir, tá? Essa palavra cultivar aqui significa servir, tá? E a palavra guardar, proteger. Então, o que quer dizer aqui no versículo 15? Qual foi a primeira missão de Adão? A primeira missão de Adão foi descansar no lugar de deleite, cultivando e servindo este lugar e protegendo, ou seja, ele estava protegendo e servindo aquele lugar, servindo a obra de Deus, protegendo-a, tá? Não muito diferente do que eu e você devemos fazer hoje em dia. Nós servimos o corpo de Cristo, tá? Nós protegemos de certa forma o corpo de Cristo, no sentido de que nós devemos ajudar o nosso próximo, nós devemos como cristãos, né? Nós temos aí alguns deveres com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, tá? Então, nós temos que proteger e nós temos que servir o corpo de Cristo, tá? Mas isso não veio de agora. Essa missão Deus deu para Adão lá no princípio, como nós estamos vendo no versículo de número 15, tá? Então, quando ele fala colocou, ele fez descansar, levou Adão para descansar, servindo e protegendo o jardim do Éden. Tá? Esta era a missão de Adão, servir a Deus protegendo o jardim do Éden, servindo a criação que Deus fez, que era o jardim do Éden para o homem, tá? Mais tarde nós vamos ver que ele serviu esta criação também dando nomes aos animais, tá? E assim ele estava servindo, fazendo a obra de Deus, protegendo aquele lugar, tá, ok? Versículo de número 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. No verso 16 eu só quero ressaltar aqui que é uma palavra de ordem. Deus ordenou ao homem, tá? Ele não perguntou se ele queria, ele ordenou. Isso é uma ordem, ou seja, ele liberou a ordem esperando que o homem a obedecesse. Ele libera a ordem para que você então mostre a sua obediência, tá? Você tem a escolha de obedecer. Deus libera a ordem e você escolhe se você quer obedecê-la ou não, tá, ok? Verso de número 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. É interessante que no verso 17 que nós acabamos de ler, nós temos 3 pontos muito importantes que nós precisamos ver, tá? No verso 17 que nós acabamos de ler, nós vamos ter 3 pontos importantíssimos, tá? Vamos lá, o único limite, é interessante que antes de eu falar dos 3 pontos, tá? O primeiro limite, esse foi o primeiro limite que Deus deu para o homem, tá? Ele pegou e estabeleceu um limite para o homem. Ele pegou e falou assim, tudo isso aqui você pode comer, mas esse aqui é o limite. Você vai apenas até aqui, tá? A partir daqui você não pode ir, tá? Como assim a partir daqui você não pode ir? Ou seja, desta árvore aqui você não comerá, você não poderá comer. E é importante nós entendermos cada palavra que está escrito aqui no verso 17, porque lá, daqui a pouco, quando nós vemos a queda do homem, tá? A queda da humanidade, nós vamos ver que foi acrescentado algo que Deus não disse. Ou seja, quando nós acrescentamos algo que Deus não disse, nós sofremos as consequências. Então é importante que nós prestemos bastante atenção no verso 17, porque tem uma coisa muito importante aqui que na frente vai ser crucial para nós entendermos a queda do homem. Então eu vou ler de novo, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. No verso 17 eu falei que tem 3 pontos, vamos lá. O primeiro ponto queria que Adão escolhesse por vontade própria, ou seja, ele deu a Adão o bom e o ruim, tá? Por quê? Porque ele queria que Adão escolhesse obedecer, tá? É por isso que ele coloca a bênção e a maldição e fala, escolhei, pois, a bênção, mas a escolha é sua,
tá? Ele colocou lá toda a árvore que Adão poderia comer, tá? Lembrando que são árvores e frutas, tá? Frutas, vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Toda árvore e frutas que Adão poderia comer, ele pegou e falou assim: dessa aqui você não come, ou seja, tinha o bem e tinha o mal. Ele tinha então os dois caminhos, tá? Ele tinha a escolha, e mediante a ter a escolha, Deus queria ver a obediência, tá? Então, a primeira coisa é que Deus queria que Adão escolhesse obedecer, entendeu? Por mais que ele foi criado e colocado ali por Deus, Deus não queria que, tipo assim, que ele fosse obrigado a servir a Deus, porque naquele senso de dever de, ele me criou, então ele é o meu dono. Não, queria como se fosse uma coisa mais de, eu vou obedecê-lo porque eu entendo, eu reconheço o seu amor, eu reconheço as maravilhas das obras de suas mãos, reconheço que sem ele eu não sou nada, porque foi ele que fez tudo isso e deu para mim. Então, como gratidão, eu vou obedecê-lo. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa, então, é aceitando Deus como a única fonte de sabedoria e poder divino. Porque um grande mal do ser humano é o orgulho, é a inteligência, é achar que sabe mais que Deus, tá? Então, quando ele pega e fala do conhecimento do bem e do mal não comerás, ele quer que Adão, né, o homem, escolha que Deus, e entenda que Deus é o único ser onisciente, que ele não queira ser igual a Deus, mas que ele entenda que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele tem tudo, e isso para mim me basta, tá? Eu vou amá-lo, eu vou adorá-lo, vou servi-lo, porque para mim eu não preciso do conhecimento dele, tá? Porque ele me ama, eu o amo de volta, eu não quero ser igual a ele, eu não quero ter o mesmo conhecimento que ele. Então a segunda coisa do versículo 17 ele queria que Adão aceitasse que Deus era a fonte de conhecimento e de poder próprio divino. Ele não precisaria fazer as coisas do jeito dele. Não, Deus conhece, tenha um relacionamento com Deus, peça para Deus. Essa é a questão, tá ok? E o terceiro ponto é que Deus ali, ele libera a palavra, pois no dia em que comeres tu certamente morrerás. O terceiro ponto é que essa morte que ele está falando é a morte física, tá? Do corpo carnal, do pó, a morte espiritual, também a morte e o corte do seu relacionamento com a terra. Por quê? Porque o homem, naquele estado, ele tinha um relacionamento abençoado com a terra, com a natureza. A natureza era abençoada, tá? Então, se ele fizesse isso, ele não teria mais a bênção, a terra não seria mais tão abençoada assim, tá ok? E também o relacionamento também com a sua esposa e também com Deus. Então a morte que ele fala ali é a morte física, a morte espiritual, a morte de você se ter um bom relacionamento com Deus, porque o pecado iria entrar, então você iria se afastar de Deus. Consequentemente você iria se afastar da sua ajudadora, que mais tarde iria entrar. Ela não chegou ainda, mas ela ia entrar. Então, se ele fizesse isso, iria entrar condições que Deus não colocou por causa do pecado, por isso que iria afastá-lo da sua esposa e do Deus como um todo, tá? Por quê? Porque Deus, ele é santo, ele é puro. Nós precisamos entender então que o pecado nos afasta de Deus, tá ok? Esses são os 3 pontos importantes do versículo 17, tá? Vamos então ao versículo 18, tá ok? E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. No versículo 18, nós vemos que Deus está suprindo as necessidades de Adão. Por quê? Porque ele percebeu que ele criou Adão para se relacionar, tá? Deus quer um relacionamento conosco, tá? E se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos criados para ter um relacionamento
com o próximo, para nos relacionarmos, tá bom? Então, mediante essa necessidade de se relacionar, Deus percebeu então que Adão precisava de uma ajudadora e então pensou e ele pegou e falou: eu farei uma ajudadora. Então ele estava ali reconhecendo e iria suprir a necessidade de Adão ali, tá bom? No verso 19, e da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar e os levou até Adão para ver como eles lhes chamaria. E como Adão quer que chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Então Deus, ele nomeou todas as coisas, tá? Nós vimos nas aulas anteriores que Deus nomeou todas as coisas, tendo então e mostrando que a autoridade sobre todas as coisas estava sobre ele, e agora ele pega essa autoridade e passa ao homem. Quando ele dá ao homem o poder ali de nomear os animais, de nomear as coisas, ele está dizendo: a partir de agora você tem autoridade sobre todas essas coisas. Eu estou te dando a autoridade sobre essas coisas. Então, neste versículo, nós vemos Deus pegando a autoridade, passando a autoridade para o homem, tá ok? Isso tem muita coisa a ver também com o âmbito espiritual, o fato da autoridade masculina, mas isso é uma coisa para nós vermos uma outra hora, tá? Mas Deus pegou a sua autoridade e passou então ao homem, tá? Vamos lá então, número 20. E Adão deu nomes a todo gado e a toda ave do céu e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrado uma ajudadora. Então ele percebeu, que interessante. Ele percebeu aqui no verso de número 20, que ele, quando ele estava dando nome para todas as coisas, ele percebeu que cada um tinha os seus fatos específicos em cada área. E para o homem não se achou uma ajudadora. Prova também princípio bíblico, tá? Como que é um princípio bíblico? Ser humano com ser humano, tá? Nós vivemos em um tempo onde pessoas falam e se casam até com árvores e com animais, mas isso é pecado. O princípio bíblico estabelecido por Deus é ser humano homem, ser humano mulher, formando um casal. Isso é a família perante a Bíblia, isso é abençoado por Deus, tá? Ser humano homem, ser humano mulher, os dois juntos formando um casal. O que passar disso não é de Deus, tá? Não é de Deus. Isso é princípio bíblico e você aprendeu que princípios bíblicos são inegociáveis. Deus não negocia princípio bíblico. Princípio bíblico é inegociável. Está estabelecido para você obedecer e acabou, tá? Vamos então ao versículo de número 21, tá? Nós vamos ver o 21, é isso aí. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. No versículo 21, então, é interessante que nós temos aqui outro princípio bíblico. Por quê? Porque fala que Deus pegou a costela de Adão. Ele não pegou algo da cabeça nem algo dos pés. Por quê? Não da cabeça para que a mulher não seja superior ao homem. Nada dos pés para que a mulher não seja abaixo do homem. Pegou da costela para estabelecer um princípio e deixar uma mensagem para as gerações futuras de que a mulher tem que estar ao lado do homem, ajudando o homem. Se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, de forma que a cabeça vira para onde o pescoço permite, tá? Então essa é a questão. A mulher tem que estar sempre do lado do homem, tá bom? Tem que estar ao lado, nem em cima e nem embaixo, mas andando lado a lado, o ajudando e cuidando, porque a mulher sábia edifica a sua casa, tá ok? Vamos ao versículo 22 e 23.
E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. É interessante que aqui, quando Adão dá um nome para a mulher, ele então a aceita, ele estabelece, digamos assim, uma certa autoridade, mas não uma coisa ruim, mas aquela autoridade aceitando ela. Por quê? Porque Adão era a autoridade naquele local. Nós precisamos entender que o homem foi criado primeiro, o homem nomeou todas as coisas, e quando Deus criou a mulher, certo? E levou a mulher até o homem deveria nomeá-la, porque Deus passou a autoridade para o homem, tá? Nós estamos falando da autoridade sobre as coisas do mundo, tá? Sobre os animais, sobre a terra. E quando Deus passou essa autoridade para o homem, cabia ao homem então nomeá-la e aceitá-la. Então quando o homem nomeia, fala mulher, ele então está aceitando, tá? E está dizendo que ela é uma igual, tá ok? Por quê? Porque ele reconhece: veio da minha costela, carne da minha carne, é o osso dos meus ossos. Ou seja, quando ele fala osso do meu osso, carne da minha carne, está falando ela é igual a mim. Tá ok? No sentido de igualdade, o pecado não tinha entrado aqui. Então era um sentido de igualdade verdadeiro, um sentido de igualdade inocente, porque o pecado não tinha entrado, então não tinha malícia, não tinha segundas intenções, tá? Ele disse aquilo verdadeiramente, pensando e sendo honesto, sendo sincero, tá ok? Vamos então ao versículo de número 24, tá? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Interessante que Deus ele para toda a história da criação para estabelecer o princípio do casamento. Querido, isso é tão importante que Deus parou o que estava fazendo aqui, né? A palavra para a sua narrativa sobre a criação, para no versículo 24 estabelecer um princípio importantíssimo sobre o casamento. Que princípio é esse? Marido e mulher unidos em uma só carne, na sua casa. Tá? O homem vai deixar a casa do seu pai, a mulher vai deixar a casa da sua mãe, e os dois vão criar a vida juntos, estabelecendo um princípio. Princípio é inegociável. Você não casa e vai morar com a sogra ou com o sogro, ou seja lá com quem for, querido. Princípio sobre o casamento é o quê? Princípio sobre o casamento é o quê? É o homem deixando a sua casa, a mulher deixando a sua casa, e eles serão uma só carne. Porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, pegará a mulher, tirará a mulher da casa dela, e eles serão uma só carne. Quando fala de uma só carne aqui, está dizendo no sentido sexual, né? Abençoando a união sexual, a vida sexual do casal. Está falando também em uma harmonia espiritual, mental e também emocional, tá ok? Quando eles são uma só carne, a concordância. Porque digamos que a minha mão direita, se ela discordar da minha mão esquerda, elas vão entrar em conflito, mas como estão no mesmo corpo, há sempre concordância, as duas se completam, porque estão no mesmo corpo. Da mesma maneira, o homem e a mulher sendo uma só carne, eles então têm essa harmonia espiritual, mental e emocional, de forma que o homem sim toma atitude, mas a mulher sábia estará em paz, a família está em paz com a atitude que vai ser tomada, porque eles são uma só carne, eles entendem que aquela é a melhor decisão, tá? Então isso é um princípio sobre o casamento, e princípios são inegociáveis, tá? Vamos então ao versículo de número 25, tá? E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Porque é interessante que quando ele fala não estavam envergonhados, isso prova a sua inocência
perante a falta do pecado. Quando há ausência de pecado, a inocência é algo natural, é algo que vem normal, é algo que você faz sem perceber, entende? Você é honesto naturalmente, você é sincero naturalmente, você não tem malícia, é como você respirar, você respira inconscientemente. Da mesma maneira, a ausência de pecado faz com que a inocência torne-se algo natural e claro como uma água cristalina, tá ok? Vamos então ao capítulo 3, né? Nós terminamos o capítulo 2 e vamos ao capítulo 3, tá?